17, versículo 34, 35 e 36. Falando de Davi, onde todos nós já conhecemos muito bem a sua história, os seus ensinamentos como homem de Deus, o que tiramos para nós. E diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Essa passagem, todos os irmãos já conhecem, está dentro de um contexto onde Davi, sendo ainda um menino, ele é enviado pelo seu pai Jessé a levar alimento para seus irmãos que estavam na guerra contra os filisteus. E chegando lá, Davi ouve o gigante Golias afrontar o povo de Deus e ninguém se manifestava para enfrentar o gigante. Então Davi, ele se propôs a enfrentar aquele gigante. Porém, eu não quero falar desse gigante agora. Eu quero voltar um pouco com você sobre quem era Davi. Quem era Davi? Um menino que muitos que eu ouço falar, muitos que eu já ouvi falar, que eu vejo pregar, muitos dizem que Davi era um menino talvez que era mais excluído dos irmãos por ser o menor. Muitos dizem que o seu pai Jessé dava prioridade para os outros irmãos que eram maior, que tinham uma boa aparência, né? Eram grandes, eram homens de guerra. E Davi era uma criança, um menino, que apacentava as ovelhas de seu pai. Porém, como eu disse, a gente vê muitas das vezes as pessoas dizendo que Davi talvez fosse menosprezado por ser pequeno, talvez Davi fosse mais rejeitado por ser o menor. Mas a Bíblia, em momento nenhum, ela diz que Davi era rejeitado, que Davi era menosprezado. Pelo contrário, a Bíblia nos fala, simplesmente no capítulo 16, versículos 11 e 12, que quando Samuel pergunta a Jessé se haviam acabado todos os filhos, Jessé responde assim, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. E aí diz, então mandou em busca dele e o trouxe. Aí diz, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Davi, eu estava lendo e subiu isso ao meu coração. Davi não era excluído, Davi não era rejeitado, Davi era o menor. E talvez, por ser o menor, a forma de Jessé proteger Davi era deixando apacentando as ovelhas. Talvez, aos olhos do pai Jessé, Davi não fosse se misturar com os irmãos porque ele ainda era o menor. Talvez a forma mais segura que Jessé via para Davi era de, ao invés de ser mandado na linha de frente de combate ou fazer as mesmas tarefas que seus irmãos, a gente pode entender que para o seu pai, fala: não, Davi, cuida das minhas ovelhas. A gente vai chegar lá. Mas talvez, aos olhos do pai,
era um serviço mais tranquilo para Davi, por ele ser o menor. Por ele ser o menor, nos dá a entender que esse carinho fosse porque ele seria o caçula. E o caçula, aos olhos do pai, tem um tratamento especial. Na minha casa nós somos 4 irmãos, 2 homens, 2 meninas. E meu pai, ele sempre foi apaixonado pela minha irmã caçula. Sempre deu aquela atenção, principalmente porque nasceu já depois de uma certa idade que eles tinham. Então, tinha aquele carinho. E assim eu já vi muitas famílias, não que destrate um filho e trate melhor o outro, mas essa aqui é minha caçulinha. Não, peraí, essa aqui é minha caçulinha. O primogênito normalmente já é tratado com mais responsabilidade. Não, você é meu primogênito, você está me representando. Mas essa aqui é minha caçulinha. Esse aqui é o meu caçula. E o que me fez meditar dentro dessa passagem de Davi é que eu fico ouvindo às vezes as pessoas falando, porque Jessé fez questão de apresentar os outros irmãos de Davi, que eram fortes, eram grandes, e Davi estava lá apacentando as ovelhas. O que me fez meditar foi porque, talvez aos olhos de Jessé, aquilo não seria serviço para Davi, visto que ele era o menor. Ele era o pequenininho. Na cabeça do pai dele, na cabeça de Jessé, talvez se passava, nunca vai ser Davi. Davi é uma criança. Como que o profeta vai querer ungir Davi? Mas está aqui, Samuel, esses aqui são meus filhos. E aí Deus ainda fala para Samuel, olha, não se atente pela aparência, porque eu não vejo como os homens veem. E Samuel fala, mas já acabaram os seus filhos? Porque nenhum desses o Senhor mandou ungir. Não, ainda falta o menor. O menor está lá apacentando as ovelhas. Então manda chamar. E ele manda chamar a Davi. E o que me fez meditar foi o seguinte: Davi, dentro desse contexto, talvez apacentar as ovelhas aos olhos do pai de Jessé, ou melhor dizendo, aos olhos de Jessé, pai de Davi, talvez apacentar as suas ovelhas seria um serviço mais leve, seria um serviço mais seguro para Davi. Aos olhos dos seus irmãos, Davi estaria fora de perigo. Portanto, quando Davi chega lá, na passagem base que a gente leu, Davi chega e quer enfrentar Golias, os seus irmãos falam, volta para casa, aqui não é seu lugar, tem um menino. Ele fala, não, vocês estão vendo esse gigante afrontar o povo de Deus, vocês não vão fazer nada? E me vem à cabeça da seguinte forma: Davi, mesmo sendo um menino, mesmo aos olhos do pai, sendo um serviço fácil, Davi enfrentava problemas, podemos dizer, todos os dias, cuidando das ovelhas do seu pai. Só que Davi, mesmo sendo um menino, Davi tinha fama de ser valente. Você sabia disso? Sabe quem que falou isso? Os servos de Saul. Quando Saul é atormentado por um espírito maligno, e Saul manda que busquem alguém que sabia tocar harpa, e os servos, os moços de Saul, falam assim, nós conhecemos o filho de Jessé. E olha o que eles falam, põe lá para a gente ler. O capítulo 13, versículo 14. Não, peraí. 16, 18. 16, 18. Olha o que eles dizem. Então respondeu um dos jovens e disse, esses jovens de Saul, tá? Servos de Saul, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e aí começa, e é valente, e é animoso, e é homem de guerra, e sisudo em palavras,
e de gentil presença, o Senhor é com ele. Aí você pode me falar assim, mas esse aqui está numa ordem cronológica de que Samuel já tinha sido ungido por Davi já tinha sido ungido por Samuel, e o Espírito de Deus já tinha se apoderado de Davi. Porém, a gente não sabe qual o intervalo de tempo houve desde a unção de Davi até o espírito que atormentava Saul. A gente não tem exatamente esse espaço de tempo. Você pode me dizer que assim, depois que Davi foi cheio do Espírito de Deus, que ele pode ter ficado valente, pode ter sido valente, pode ter sido corajoso. Mas seria contraditório, porque a gente leu que quando Davi chegou diante de Samuel, ele já era formoso, de boa aparência. E se a gente for ler lá atrás, quando Saul oferece o sacrifício sem que Samuel chegasse, ou seja, se precipitou, Samuel, ele condena o reinado de Saul. Olha o que Samuel diz em relação a Davi, que nós sabemos que é Davi. No capítulo 13, versículo 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul perdeu o reinado dele nesse momento. Nesse momento, Samuel, ele bateu o martelo. Olha, pelo que você fez, Deus já tem escolhido um homem segundo o coração dele e vai colocá-lo como chefe do povo. Que homem era esse? Um menino que apacentava as ovelhas. Ninguém tinha noção de quem poderia ser esse homem. Você já parou para pensar nisso? Quando Samuel fala, os que ouvem, ninguém sabia, ninguém poderia imaginar que uma criança que apacentava ovelhas do seu pai seria um homem segundo o coração de Deus. Para Deus, o que me começa a fazer refletir é que para Deus considerar um menino que apacentava as ovelhas do seu pai, considerar esse menino um homem segundo o seu coração, o que Davi deveria estar fazendo no meio do pasto com as ovelhas do seu pai? Você já parou para refletir nisso? A profundidade disso? Talvez em palavras eu não saiba expressar totalmente o que eu enxergo. Mas eu enxergo que para você chamar a atenção de Deus e Deus te considerar uma pessoa segundo o seu coração, provavelmente, o mínimo, você não deve viver uma vida aleatória. Para Deus chegar, mandar o profeta, e o profeta falar para o atual rei de Israel, que olha, você vai sair e vai entrar um que é segundo o meu coração. Davi, quando criança, já chamava a atenção de Deus. E como Davi chamava a atenção de Deus? Cuidando das ovelhas do seu pai. Por quê? Porque quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele enfrentava leão, ele enfrentava urso, ele dava a vida pelas ovelhas do seu pai. Sabe aquele trabalho que aos olhos do pai, não, vou botar Davi para apacentar ovelhas, porque pode ser mais seguro para ele do que ir para a linha de frente de combate, guerrear junto com Saul. Não, porque talvez as outras tarefas podem ser muito pesadas para Davi, porque Davi é pequeno, Davi é o menor dos irmãos. Então, Davi, vai lá, apacenta minhas ovelhas lá. Sabe que a gente vê isso? Que muitas das vezes, nem tudo aquilo que
que parece ser fácil aos olhos dos outros, é realmente fácil quando você faz. Muitos dizem que ser um pastor é muito fácil, mas quando chega para apacentar, só o pastor sabe quantos leões ele tem que matar por dia para apacentar. Só você sabe quantos leões, quantos ursos você tem que matar por dia para se manter firme. Só Deus sabe a sua situação. Os outros olham para você e falam assim: ah, mas o Diego não é muito fácil. O Diego, poxa, tem um bom emprego, tem uma família estabilizada, é muito fácil ele chegar aqui de manhã, abrir o estudo e tal, no estudo. Mas só ele que está lá no pasto dele, lá cuidando das ovelhas, sabe quando o leão aparece, sabe quando o urso aparece. Só você sabe o que se passa. O que eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo é que nós não devemos julgar o trabalho de um e outro sendo mais fácil, mais simples ou mais complexo. Porque cada um tem que matar o seu leão por dia. Cada um tem que enfrentar as suas dificuldades. E só Deus pode te ajudar. Só que muitos se apegam nisso. Ah, porque só Deus está vendo, então, quantos leões, quantos ursos você mata por dia, para que você sobreviva, para que as coisas que você faz dê certo, para que tudo que você coloque a mão venha prosperar. As pessoas se apegam nisso. Mas o ponto-chave é que Davi, ele dava a vida pelas ovelhas do seu pai. Davi se empenhava em fazer bem aquilo que lhe foi dado para fazer. Davi se entregava. E o grande ponto que nós vemos em cima disso tudo é que Davi, mesmo sendo anônimo, Davi, mesmo estando escondido no pasto, Davi em momento nenhum deixou de ser temente a Deus. Em momento nenhum, Davi deixou de adorar. Mas, meu irmão, como é que você me diz isso com tanta convicção? Porque eu já disse, para Deus falar para o atual rei de Israel, que ele já tem escolhido um homem segundo o seu coração, Davi não ficava no meio do pasto tacando pedra na água e reclamando que estava todo mundo fazendo outras coisas e ele estava lá no meio do pasto, cheio de mosquito voando no seu ouvido, mosquito picando na perna, andando descalço, tropeçando em raiz de bambu. Davi não ficava. Para Deus considerar Davi como considerou, Davi, me vem à memória, me vem refletir de que Davi fazia com prazer aquilo que lhe foi dado, mas louvando ao Senhor. O problema de nós hoje é que nós nos achamos esquecidos, nós nos achamos anônimos, e por isso, por que eu vou me dedicar? Por que eu vou adorar? Por que eu vou me empenhar em buscar a Deus? Aos olhos dos homens você pode estar anônimo, mas Deus está te observando todos os dias da sua vida, está vendo o que você está fazendo ou deixando de fazer no seu particular. Você tem chamado a atenção de Deus com o seu comportamento, com a sua adoração, com o seu temor? Eu já disse isso aqui outras vezes, e faço questão de dizer novamente, de que não me sai a cabeça de que o Salmo 23, muito conhecido por nós todos, escrito por Davi, tenha sido escrito por ele enquanto apacentava as ovelhas do seu pai. Você pode me dizer, mas meu irmão, como é que você sabe que... Eu não sei. A Bíblia me permite pensar dessa forma, até porque nós não temos
quando exatamente foi escrito por Davi. Ele já era adulto, ele já era rei. Talvez você possa pegar um salmo ou outro, que ao interpretar o salmo, você entenda o que Davi já estava vivendo quando fez aquele louvor ou aquela oração. Porém, da mesma forma, me faz refletir que talvez Davi tenha acabado de matar um leão, talvez Davi tenha acabado de enfrentar um urso, sentado numa pedra, talvez com a mão cheia de sangue, suado, talvez um pouco machucado, e tenha feito o Salmo 23. Você conhece, mas eu quero ler junto contigo novamente. Vamos lá, Salmo 23. E vamos meditar por que eu afirmo que Davi era temente a Deus mesmo sendo desconhecido, ou se achar, assim como já ouvimos dizer, porque Davi ficava lá no pasto, mas desconhecido. Davi não era. Muitos dizem, Davi era desconhecido porque, no sentido de, como pode um menino, nunca imaginaríamos que um menino seria rei. Mas como a gente viu, os servos de Saul já conheciam Davi e sabiam do que ele era capaz. E ainda terminam dizendo, e o Senhor é com ele. Por quê? Para um menino de baixa estatura fazer o que ele fazia, só Deus na vida dele. E aí, voltando, eu penso agora nesse salmo. Vamos imaginar que Davi tenha acabado de salvar as ovelhas do seu pai. E Davi começa a orar a Deus da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira coisa, a gente pode comparar com o que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E cai dentro da mesma reflexão que nós temos nos dois versículos. Posso todas as coisas, posso passar fome, posso passar frio, mas não vou desistir. Davi, ao orar dessa maneira, ou louvar dessa maneira, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar desafios para me testar em salvar as ovelhas do meu pai. Trazendo para a nossa vida, não vai faltar obstáculos, aflição, para provar a minha fé com o meu Deus. No mundo tereis aflições. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas se apegam só na parte boa da vida, mas não querem falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, quando você estiver lá com a mão cheia de sangue, porque teve que enfrentar um leão, porque surgiu um problema na sua vida que te fez balançar na fé, que está tirando a tua paz, que está te atribulando, que está atormentando o teu coração. Muitos nesse momento se equivocam, se precipitam e abandonam, pulam no barco. Porque eu nunca vi. Falaram para mim que ser cristão era bom, mas foi ser cristão, acabou minha vida. Começou a vir tribulação, começou a vir prova, começou a vir tudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí Davi começa a louvar a Deus da seguinte forma, no versículo 2 em diante: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha a oração que Davi está fazendo, e a gente vê que Davi, ele louva a Deus, mas louva a Deus pedindo sempre direção para estar sempre no centro da vontade de Deus. Entende por que ele chama a atenção de Deus? Entende por que Deus o considera o homem segundo o seu coração? Porque ele diz no versículo 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor
do seu nome. E aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha o temor de Davi. Ainda que eu enfrente o leão, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Como você reage diante da primeira dificuldade? Como você reage? Você já parou para se perguntar qual é o seu comportamento diante da primeira adversidade? Quando aparece o primeiro problema, e aí você fica ali numa situação, e agora? O que eu faço? Davi, quando orou a Deus, quando louvou a Deus, ele falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi era temente a Deus. Ele sabia que por onde ele fosse, por onde ele andasse, Deus estaria com ele. Por que ele foi tão ousado em chegar no meio daquele monte de homens, de soldados, e falar assim: vocês estão vendo esse gigante aí afrontar o povo de Deus, vocês não vão fazer nada? Não, eu vou lá matar ele. Não, você é um menino. Davi, volta para casa, o papai está te esperando em casa. Eu vou lá, porque vocês não estão fazendo nada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aleluia. E aí ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, unge-me. Olha Davi, de uma forma oculta, podemos dizer, pedindo a Deus direção e ser cheio do Espírito Santo. Já parou para pensar? Unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça. Se a gente for parar para analisar, por um outro ponto de vista, unge a minha cabeça com óleo. Você sabia que eu venho da roça, e lá na roça, quando a gente tem lá os gados, boi, vaca e assim ovelha, é passado um óleo na cabeça dos animais. Para quê? Para evitar certas moscas, mosquitos que possam entrar no nariz e no ouvido. E aí Davi falando assim: unge a minha cabeça com óleo. Nós temos várias interpretações, só que olhando por esse ponto, é como se Davi está falando assim: olha, tapa meus ouvidos para que não entre nada que possa me machucar. Tape meus ouvidos para que não entre nada que possa inflamar a minha alma. Tape minhas narinas para que eu não sinta o cheiro da podridão desse mundo, da podridão de que estão surgindo na minha frente para querer derrubar, para querer parar, para as dificuldades que vão cercar. Dificuldades vão aparecer todos os dias. Eu não estou aqui dizendo que, meus irmãos, eu estou aqui pregando e falando: olha, vai ser um mar de rosa, tudo que nós estamos vivendo, isso aí, nós não podemos passar dificuldade. Foi falado aqui na escola dominical, foi falado aqui sobre o deserto, que muitos enxergam o deserto como uma coisa ruim, mas é lá que prepara. O apóstolo Paulo diz que é através da tribulação que nós temos a paciência, a perseverança. Tudo parte da tribulação. O que eu quero expor para os irmãos e levá-los a refletir é que Davi, mesmo vivendo em situações diversas, de perigo, que talvez punha a sua vida em risco, mesmo aos olhos dos outros, sendo só um menino que cuidava das ovelhas do seu pai, Davi louvava a Deus todos os dias.
Nós, muitas das vezes, por nos sentirmos rejeitados, nós já queremos parar. Estou sendo irrelevante lá na igreja. O que eu vou fazer? Não faço nada, já tenho o Diego que dá aula dominical, já tenho o pastor que pastoreia, tenho o Diego Valor que toca bateria. O que eu vou fazer lá? Não é porque Davi era só um menino que apacentava as ovelhas que ele deixava de louvar. Não é porque ele só era um menino aos olhos dos outros que estava cuidando das coisas do seu pai que ele deixava de ser valente, deixava de ser temente. Não, Davi o tempo todo era temente a Deus. E isso fez chamar a atenção de Deus. Não é o que você faz na frente dos olhos dos outros que vai chamar a atenção de Deus, mas quem você é no seu particular. É o que você é na sua casa. É o que você é no seu trabalho. É o que você é quando está andando sozinho por essa rua. Aleluia. Isso vai chamar a atenção de Deus. E Deus vai te dar força. Nós falamos aqui pela manhã sobre viver o Evangelho. Como o Evangelho fazer parte da sua vida. Aquilo fazia parte da vida de Davi. Davi, ele louvava a Deus. E tinha tanta unção que ao tocar a sua harpa, os demônios de Saul saíam. Era o único momento que Saul tinha paz. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus era com ele. E ele termina o Salmo 23 da seguinte forma, no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí ele, olha como é que ele encerra. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, ele tinha prazer de estar na presença de Deus. E o prazer que Davi tinha de estar na presença de Deus não era para mostrar para os seus irmãos, não era para mostrar para o seu pai, não era para mostrar para o profeta Samuel, não era para mostrar para ninguém. Ele fazia porque ele temia a Deus. Ele buscava, ele louvava, ele era quem era porque ele temia a Deus todos os momentos. Ele louvava a Deus, como eu já disse e vou repetir, mesmo aos olhos dos outros, sendo só um menino. Às vezes você pensa, poxa, mas eu não sou ninguém dentro da igreja. Mas não deixe de louvar, não deixe de adorar. Porque, mas, meu irmão, Deus, eu estou passando por um problema, por isso que eu vim à igreja. Aí, ora, nada acontece na vida do cidadão, da cidadã. Aí fala, mas que Deus é esse? Lógico, você só está procurando a Deus no momento difícil da sua vida. O Diego uma vez já falou aqui, e é a pura verdade, muitos se apegam a Deus só quando as coisas estão tudo bem, e outros só se apegam a Deus quando está tudo ruim. Mas ninguém quer ter uma constância diante de Deus. No momento ruim, no momento bom. O ser humano é muito imprevisível. Aí depois quer imputar a Deus a culpa de que, eu fui lá, orei, mas que Deus é esse que não me abençoou, não me deu minha vitória. Davi era abençoado por Deus porque Davi adorava a Deus em todo momento. Até no oculto, até na sua particularidade, até no seu anonimato, podemos dizer. Você quer adorar a Deus só aqui na igreja? Você quer ser cristão só aqui na igreja? Domingo eu sou cristão, domingo eu vou à igreja, domingo eu chego para o culto, chego ainda 12:30, pega metade do culto, sou cristão. Quer que Deus te responda, quer que Deus te abençoe, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E não pense que você vai começar a vir, você vai começar a se empenhar, você vai começar a se dedicar,
e logo de cara você vai ser reconhecido. Igual estávamos falando aqui pela manhã, que muitos querem posição e a vaidade, né, faz com que tenha disputa de posição dentro da igreja. Mas nós devemos nos encaixar dentro do que o apóstolo Pedro fala. Olha o que ele fala, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. No tempo certo, na hora certa, você vai ser abençoado. Você quer reconhecimento dos homens? Sinto lhe dizer, valor nenhum tem diante de Deus. Você se sente humilhado perante os homens? Se humilhe ainda mais debaixo das potentes mãos de Deus. Porque a seu tempo, no tempo de Deus, quando Ele achar que é a hora, quando Ele achar que é o momento, quando Ele achar que você está preparado, Ele vai te exaltar. Mas aí você deve estar pensando, mas vai me exaltar como? Vou virar pastor? Vou ter uma igreja só para mim? Às vezes a sua exaltação pode ser o básico, que é o que todos nós deveríamos somente querer: a salvação. A salvação. Enquanto muitos talvez passaram a vida toda dentro da igreja, Jesus volta, vão para o inferno, Deus te exalta, te levando para o céu. Mas a nossa mente é limitada, né? A gente quer aqui, a gente quer isso aqui. Porque eu vou me dedicar, eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou... Mas quem você é no oculto? Está chamando a atenção de Deus? Está se humilhando debaixo da potente mão de Deus? Jesus está voltando. E Ele não quer, não vai buscar, não vai levar aquele que quer reconhecimento dos homens. Ele não vai levar aquele que está aqui brigando por posição. Ele não vai levar aquele que está aqui querendo ser melhor. Mais uma vez, um gancho, como o nosso pastor diz, um gancho da escola dominical. Paulo semeou, Apolo regou, mas eles eram a união. O Diego deixou bem claro aqui: eu não posso plantar ou semear e o Diego, o nosso pastor, regar em outro lugar. Ou o nosso pastor semeou, aí vem eu, o Diego, e vai regar lá atrás, aonde não tem nada. Ou chega e fala assim: o pastor não plantou direito, não, vamos arrancar e vamos plantar de novo. Deus quer um povo que o busque em todos os momentos, que viva o Evangelho, que seja o Evangelho, que mesmo aos olhos dos homens, você sendo anônimo, que mesmo aos olhos dos homens, sendo simples a sua tarefa, você a faça como lhe foi dada e faça de coração, louvando ao Senhor em todo o tempo, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade